Aleluia. Bendito seja Deus. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Em Jó capítulo 17. Tive muita dificuldade de chegar aqui, apesar de sair bem cedo lá da minha roça, lá da minha região lá. Jó capítulo 17. E então tardei bastante, olha, me atrasei quase 1h30. Um percurso que em 1 hora eu faria, chegarei aqui tranquilo, que é rápido, mas só que os trens estão em manutenção. Aí da estudante até Jundiapeba, tive que fazer baldeação de Jundiapeba até Ferraz, outra, e estou fazendo baldeação. Falei, meu Deus do céu, eu nunca chego, que negócio é esse? Mas graças a Deus, glória a Deus, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Jó capítulo 17, versículo 11, diz assim, olha: os meus dias passaram, e estragaram-se, malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Amém? Vamos completar isso aqui em Eclesiastes, capítulo 6, diz assim, versículo 6. Eclesiastes 8, 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder. Quem lhe fará entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, o dia da manhã. Nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Amém? Amém, Jesus. Vamos ficar aqui. Nisso eu quero falar que nós temos um propósito. Jó 6, né? Jó capítulo 8, versículos 6, 7 e 8. Aliás, desculpa, Eclesiastes capítulo 8, versículos 6 e 7, e Jó 17, 11, que fala a respeito dos dias e dos propósitos de Deus e as inspirações de Deus. Então aqui Jó fala que os dias passaram, como aconteceu também com essa igreja, com muitos de nós. Os nossos dias, o nosso tempo passaram. Passaram-se 40 anos, pastor Paulo. E passaram já, vamos dizer, 20 anos de ministério pastoral, direto nessa obra. O tempo, a história que nós contamos já passaram. Os filhos que nasceram já passaram. A obra que realizamos também já passaram. Mas ficaram para a memória. Porque aí o sábio nos fala em Eclesiastes 8, 6. Porque para todo propósito há um tempo e modo. Então Deus já te deu o teu tempo e o modo, a maneira pelo qual você deveria cumprir o propósito dele aqui, nessa terra. Você teve um tempo para cumprir a vontade de Deus para você. Agora, triste é, pastor, daquele que teve esse tempo, que Deus colocou um propósito para fazer alguma coisa e não fez nada. Não cumpriu com o propósito de Deus, de orar, de jejuar, ganhar almas, congregar, adorar Ele, edificar famílias. Porque a parte B do versículo 8,
6 de Eclesiastes diz: porquanto o mal do homem é grande sobre ele. E nós sabemos, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder, nem como ele deve entender. Deus coloca propósito nas nossas mãos, mas coloca também um tempo determinado para nós realizarmos esta obra. Mas dentro desse propósito, desse tempo, nós sabemos que os dias são maus. E se nós sabemos que os dias são maus, nós não sabemos o que há de nos suceder no dia de amanhã. E é isso que está te falando aqui, que nós não devemos nos embaraçar, não devemos nos enrolar com as coisas deste mundo e desse tempo presente. Porque está dizendo aqui, olha, os dias são maus e nós não sabemos o que há de suceder amanhã. E muitos ficaram paralisados na maldade do mundo, nas dificuldades da vida, dizendo: olha, eu não vou para a igreja, eu não posso para a igreja, porque eu tenho esse problema, tenho essa complicação, hoje eu tenho dor de cabeça, amanhã eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu tenho os filhos, e não sei o quê. E foram se deixando levar pelas coisas ruins, pelo tempo mau que sobreveio e sobrevém a vida de cada um de nós que somos humanos. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para entender o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Aqui está dizendo, nós como seres humanos somos limitados, não temos domínio sobre o que há de suceder. Quando a morte vier, ela virá e nós não teremos domínio sobre ela, só Deus. Quantos já passaram, já morreram e não conseguiram alcançar a extensão de tempo que nós alcançamos aqui? Mas se Deus nos deixou vivos, é porque Ele tem um propósito conosco. E nós devemos entender que esse tempo que nós estamos aqui não é uma questão de passar tempo. Queridos, nós não viemos aqui, como diz aí fora, enchermos linguiça. Não viemos queimar etapa nem queimar tempo, não. Homem de Deus, mulher de Deus, visionários, não queimam tempo, eles ganham tempo, porque tempo para ele é vida, tempo é propósito, está no cronos de Deus, e mais, está no Kairos de Deus. Nós sabemos que temos um período de tempo. Durante esses 40 anos aqui, nós já falamos tantas coisas, mas quem nos garante que nós teremos outro tempo de 40 anos mais para passar? Porque Jesus já está à porta. Quem nos garante que nós chegaremos até lá? Muitos já estão aqui com os tempos, os dias contados. Quem tem 50 anos hoje, meus queridos, o teu tempo cronológico já está contado já. Quem sabe que você vai chegar a 80, 70? Já está contado. Quem já passou dos 50, está mais frito ainda. Dentro da lógica humana. Não sabemos. Cada dia mais. O nosso tempo vai se encurtando. Vai sendo abreviado. Mas se nós estamos aqui, é porque temos algo em Deus. Deus tem algo conosco. Há um propósito de Deus para nossas vidas, para a nossa existência. Não estamos aqui por um simples acaso da vida, não. Estamos aqui porque Deus tem algo conosco. Estamos aqui porque há uma visão de Deus para a vida de cada um de nós, sobre o que Ele quer fazer conosco, com as nossas vidas. Graças a Deus, sim. Pergunta a pessoa que está do teu lado, faz favor assim, diga para ela, olha, qual é o propósito de Deus para a tua vida? A gente aceita Jesus
Não quer nem saber, não tem nem propósito do porquê Deus nos salvou. Mas eu sempre perguntei: Deus, por que o Senhor me salvou? Uma pessoa ruim, torta, desviada, inimiga tua. Uma pessoa sem paz, sem Deus, sem direção, olhando para os olhos do mundo, nem para o mundo servia. Porque a sociedade repugnava as minhas atitudes, as minhas ações. Então, se nem o mundo me queria, quem iria me querer? Se eu não servia para nada, não produzia nada, quem iria investir, acreditar, ou querer, ou empregar uma pessoa como eu, como você? Muitos já estão velhos, acabados, gastos, não tem nada para oferecer, não tem título, não tem sabedoria, não tem beleza, não tem dinheiro, não tem força, nada. O que nós temos para oferecer dentro de uma visão global para a sociedade hoje? Quem vai querer nós? Nem o capiroto que a gente. Os demônios falam: ah, não vou entrar nesse corpo tão magricelo. Ah, esse corpo é muito gordo. Obesa. Ah, esse aqui está cheio de enfermidade. Ah, não quero entrar então. Outra, esse é duro igual um corpo, não tem dinheiro para nada. Outro é ignorante, é burro, bate na mulher, bate nos filhos. Não sabe o beabá, não sabe nada. Mas, quando Deus olhou para você e viu, Ele tinha um propósito definido, dizendo: esse é o que eu quero. Farei dele algo e alguém grande. Eu tenho propósito. Ainda que o mundo não tenha propósito contigo, Deus tem. Ainda que Satanás não queira você, mas Deus te quer. Porque você é a menina dos olhos dele. Glória a Deus. Deus amado. Capítulo 8 de Atos, Paulo se levanta para perseguir a igreja. Aí peleja contra a igreja. Vai e pede autoridade, as autoridades da região, autorização para poder prender e arrastar todos aqueles que professavam a fé que hoje nós professamos, para levar preso e trazer acorrentado, puxando ali pelo cavalo, pessoas, homens e mulheres, idosos como nós, como mulheres que estão aqui, crianças, todos quantos professassem a fé cristã em Cristo Jesus. Mas nessa lida, nessa ideia dele, ele tinha autorizado a morte de Estevão e aplaudiu. Falou: matem esse tal de Estevão, mas deu uma morte bonita para o cabra. Ixi, dá logo uma pedrada na fronte dele, derruba, tomba logo ele. Quando ele estiver caído, esvaindo em sangue, aí cada um joga um paralelepípedo e já estraçalha. Eu quero ver o cérebro desse cara, desse sujeito. E eu quero ver quem é que vai continuar a pregar esse evangelho e falar nesse tal de Jesus. Esse era Paulo. Oh Deus, aleluia. Tu traria um homem desse para tua casa? Daria um banquete para ele? Teria ele como amigo? Mas Deus disse: eu tenho algo. E aí Paulo se levanta e vai para Damasco. E no caminho de Damasco, ainda expirando perseguição contra a igreja, ele vai e Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue, rapaz? Tu não presta mesmo, hein? Tu é o cabra, tu é o cão, né? Mas eu venho aqui para te amansar. Deus amado. Aleluia. Tudo coisa é para você recalcitrar contra o milhão. Isso é. Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca? Tá bravo, né? Epa, mas eu vou te adestrar, vou te amansar. Deus tremendo. E quem é? Não interessa quem fala contigo. Agora você vai obedecer a mim.
Porque eu tenho um propósito contigo. Aleluia! Você não tinha propósito na vida, mas eu tenho um propósito contigo. Levanta-te, vai até Damasco, à rua direita, e procura uma pessoa que está lá, ela vai te receber. Aí o Senhor aparece em sonhos, em visão, Ananias, e diz: Ananias, Ananias, vai até a rua direita, e chegando lá você vai encontrar um homem ajoelhado. Ali ele vai estar clamando. Ele não sabe, ele não tem entendimento do que aconteceu com ele, mas foi eu que apareci para ele. E você impõe as mãos sobre ele. E quem é essa pessoa? É Saulo. Mas você não tá doido? Peraí, tu endoideceu. Ficou varrido. Rapaz, esse cara veio me matar. Eu vou chegar lá e me apresentar para ele. Ele olha, o senhor não tem ideia do que ele fez com Estevão? Do jeito que ele abriu a cabeça de Estevão, arrancou as roupas de Estevão. Tu tem ideia de quantas mulheres idosas ele tem arrastado pelas ruas? Homens, crianças, ele não respeita nada e a ninguém. Todos aqueles que adoram e que falam no teu nome, ele tem tratado como uma coisa vil neste mundo. E o Senhor me manda agora eu, discípulo do Senhor, me apresentar. Mas peraí, não. Eu tenho amor à minha vida, Senhor. Eu amo a minha vida. Mas o Senhor disse: ninguém ama mais a tua vida do que eu. Oh Deus! E eu amo a vida daquele homem também. Porque eu tenho um propósito. Vá, e eu mostrarei o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Deus amado. Quem sabe você não tem um propósito ainda com Deus. Mas nunca esqueça de que Deus sempre teve um propósito contigo. Ainda quando você não serve, ainda quando você não vale nada, ainda quando você não entende nada, mas Deus sempre teve um propósito na sua vida. Deus sempre teve um propósito contigo. Você já parou para perguntar? Vem cá, Senhor, por que é que eu não morri naquele... Não, aquele dia foi fatal. Não, aquele dia, naquele acidente, olha, não tinha como escapar. Mas Deus te deu livramento. Irmãos, eu lembro quantos livramentos Deus já me deu nessas estradas da vida. No ano passado, em outubro, saindo da Bolívia, entrando no Chile, no nosso ônibus, eu, a minha esposa e a minha irmã, sofremos um acidente gravíssimo de ônibus. O ônibus bateu numa ribanceira, virou, nós fomos cuspidos para fora do ônibus. E o ônibus parou assim vamos dizer, uns 3, 4 metros do precipício. Nós estávamos nas Cordilheiras dos Andes, a mais de 4.000 metros de altitude, irmão. Para vocês terem uma ideiazinha, o ônibus caindo dali, qualquer outro veículo caindo, não tem nem resgate. Não chega helicóptero, não desce de rapel, não tem como chegar. Lá de cima você vê um montão de carros, tudo lá jogado. Não tem nem como fazer o enterro. Quem vai descer lá? Eles chamam de canhão. São aquelas ribanceiras, só pedra, desce lá embaixo. Mas eu estou aqui para contar essa história. Deus tem um propósito com a minha vida. Aleluia! E aquela enfermidade grave, que o médico disse: olha, prepara, porque o lugar dele agora vai ser no cemitério. Não temos mais solução para este problema. E aonde está você? Deus! Glória a Deus! Mas tantas coisas vieram contra a nossa vida, mas Deus te preservou porque Ele tem um propósito com você. Glória a Deus te Deus! livrou de cadeias, Deus te livrou de acidente, Deus te livrou de tantas coisas. Sabe por quê? Levanta a tua mão e diz: bendito o propósito de Deus para comigo. Bendito o propósito de Deus para comigo. Glória Aleluia! a Deus!
O acidente não te matou, a enfermidade não te matou, a bala não te matou, a faca não te matou, aquela pessoa ruim não te matou, nada te destruiu, porque o propósito de Deus tem sido maior e mais forte contigo. E até aqueles que Deus permite que passe algum problema, uma enfermidade, um acidente, ou até pela morte, é porque até nisso Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito, mas nós temos um privilégio um pouquinho maior, que saímos dessa situação difícil, da enfermidade, da morte, porque Deus quer que nós venhamos continuar a contar a sua glória e declarar o seu poderio nas nossas vidas. Glorioso é o teu nome, Jesus. É importante nesses 40 anos nós estamos comemorando, pararmos para pensar um pouco do porquê Deus fez isso com você. Preservar a tua vida, te levantar, te sustentar, fazer o que você faz hoje, colocar você onde você está, dar a você o que você tem hoje, fazer você se tornar o que você é hoje também. E aí eu fico pensando, pastor, gente, que privilégio. Todo dia eu não canso de louvar a Deus. Ser chamado pastor, missionário, evangelista. Eu oro pelas pessoas, pessoas são curadas. Eu prego, pessoas aceitam a Jesus. Ter a família em bênção, em vitória. Ser chamado ministro do evangelho. Você sabe o que é isso? Ter a casa que você tem, ter os teus bens que você tem, a família que você tem, teu negócio, ter a saúde. Olha, passa a mão nesse cabelinho, ainda que você não tenha, passa a mão, olha que maravilha. Ter esse cabelinho, ter essa carequinha bonita, ter essa roupinha bonita, ter o corpo intacto. São muitos benefícios. Deus Santo, verdade, Jesus. Coloca a mão nesse coração e vai assim, respira fundo, vai. Olha quantos sonhos tem nesse coração. Você só pode sonhar porque você está vivo. E porque Deus ainda tem um propósito contigo. Quem não tem propósito em Deus não pode sonhar. Nós não vivemos por acaso, mas vivemos por um propósito de Deus. Aleluia! Vivemos porque Deus tem um objetivo conosco. Graças a Deus, glória a Deus. E aí, quando eu me vejo caminhando pelas ruas na Europa, quando eu me vejo nas tribos, nas aldeias, na Índia, na África, aí eu lembro aqueles sons. E eu me lembro na época lá do morro, quando a gente trocava tiro com bandido ou com polícia. E nenhuma bala me atingiu. Sabe por quê? Porque Deus já tinha um propósito, já estava no coração de Deus, dizendo, rapaz, eu te livrei lá para que você viesse pisar nessas terras aqui. Porque eu tinha um propósito de fazer você chegar nessas nações. Porque eu tinha um propósito de fazer você chegar nesse ponto e pregar essa mensagem que você está pregando hoje, nesses 40 anos. Aleluia! Dessa igreja aqui em São Mateus. Aleluia! Deus já é visionário, um visionário tremendo. Assim, oh, que visionário tremendo. Diga, oh, que visionário tremendo. Deus é um visionário, Ele vê as coisas lá na frente, antes da gente ver. Quem sabe agora você não está vendo nada, você não está sentindo nada. Você só vê desgraça, miséria, dificuldades, problemas, mortes, enfermidades, como nos diz aqui o salmista. Que muitas aflições vieram sobre as nossas vidas, mas Deus nos livrou de todas elas. Hoje, quem sabe, você só está vendo aflição, mas Deus está vendo um propósito de glória.
por nós. Deus. Magro, doente, para casar. E alguns olhavam assim para minha esposa. Eu olhava para ela e dizia: essa mulher é muito corajosa. Fala sério. Deus. Pastor Paulo fazendo aquela sabatina missionária santa. Missionário, você vai para o campo. Quem vai te sustentar? Quanto vai ser o teu salário lá? Como é que você vai fazer? E aí quando eu dizia para ele, na época era R$150. Se lembra, Pastor Paulo? Ele falou: rapaz, você tem ideia dessa situação? Que você vai para lá, já vai levar a tua esposa para lá? Eu falei: vou, pastor. Ele falou: olha, Deus vai te honrar nisso, filho. E essa igreja pode contar com ela, que nós vamos te ajudar. Quantas vezes o pastor mandou pacotes lá para o Peru, com roupas. Quando nasciam as crianças, mandavam cartas com aquela ofertinha santa dentro. Vinha aqui, nos levava para o mercado. Aí dizia assim: olha, como que você quiser, o que vocês querem comer hoje? Se lembra, pastor? A gente chegava ali no mercado e ficava... Mas já se passaram aí, vamos dizer, 20 anos. E dali nasceram outras igrejas, outros projetos, ministérios, propósitos. Milhares e milhares de pessoas já passaram por essas mãos. Oh, Deus. Aleluia. Deus amado. Deus já nos levou para os 5 continentes da terra. Já pregamos em tantas cidades. Já edificamos tanta igreja. Falei: Deus, só o Senhor para ter um projeto, uma visão dessa, um propósito desse. Quando começamos, ninguém dava nada. Parecia que nada ia acontecer. Pastor Paulo, quando chegou aqui com a irmã Socorro, parecia que nada ia acontecer. Mas quanta coisa boa aconteceu. Quantos propósitos de Deus se realizaram na vida de vocês. Aleluia. Quando olhava para a Laura, aquele menino dizia: ninguém dá nada para esse frango. Não, isso. Não, ele sabe o que é da vida. Deus. Quem diria que um dia ele seria Deus. teu pastor? Deus. Que hoje você está embaixo Glória da a Deus. unção pastoral do cajado deste menino. Deus já vê tudo lá na frente. Olha assim: eita visão de glória. Faz comigo: eita visão de glória. O visionário, ele não se perde com as circunstâncias da vida. Ele não deixa o propósito dele de lado. Porque ele sabe que mais forte do que a morte, as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, são os propósitos e as promessas de Deus sobre ele. Deus vai cumprir esse negócio. Jessé diz para Davi: Davi, levanta-te, vai para Socorro, levanta, leva esse suprimento para os teus irmãos, que ali estão na batalha, pelejando. E chegando lá, procura saber como está a vida deles, como é que eles estão. Aí estava Eliabe, Anadab e Samar. E Eliabe era o mais velho, era um moço grande, forte. Todos os 3 eram os filhos mais velhos de Jessé, eram os irmãos maiores de Davi, aptos para a guerra, guerreiros e aquela coisa toda. Davi era o menorzinho, o caçulinho, os mingadinhos, a última espinha do tacho. Aí ele, quando chega lá, que ele vê, ele vai com um propósito no coração. Ele deixou as ovelhas dele lá no pasto e foi obedecer ao pai dele. E quando ele chega, que vê a batalha, ele ouve uma afronta. O gigante Golias, chamado Golias, que por 40 dias, dia e noite, parecia remédio, parecia receita, bula de remédio, de médico, de manhã, tarde e noite, levantava e gritava e desafiava a Deus, o povo de Israel e o seu rei Saul, todos os dias, 3 vezes ao dia. E Davi chega numa dessas ocasiões, desses dias, e diz: mas peraí, vocês não vão fazer nada? Não, ele é muito forte.
Quem vai pelejar contra ele? Então ele disse: Deus tem um propósito com a nação de Israel. O nome do nosso Deus é Jeová Sabaoth, Senhor da guerra. É o Jeová Nissi. Disse Niqueno: é o Senhor dos exércitos. É o Senhor, é a minha bandeira. Deus tem um propósito com a nossa nação. Nossa nação não perde, não pode perder. Porque a visão de Deus é que Ele venha nos levantar para a manifestação da sua glória. Sabe por que nós nascemos? Para fazer o nome de Deus conhecido na terra. Esse é o propósito de Deus. Deus, aleluia. Quem é o rei nesse negócio? Me apresenta lá para o rei. Ó, Saul, chega lá. Ó, rei Saul, eu quero dizer uma coisa. Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei que eu não posso morrer enquanto Deus não cumprir esse propósito e me põe de frente com esse brutamonte aí que eu vou lutar contra ele. Mas não pode, eu posso. Deus, Porque aleluia. a visão de glória, o propósito de Deus na minha vida vai me sustentar. Toma essas armaduras, toma tudo isso aqui e vai pelejar. Ele falou: não, eu não posso. Com essas armaduras eu não vou poder pelejar. Eu só quero aquilo que Deus tem para mim. Entenda uma coisa: todas as vezes que Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele vai sustentar esse propósito e Ele vai armar você para alcançar os seus objetivos nele. Se não tem dinheiro, Ele põe dinheiro na tua mão. Se não tem saúde, Ele te dá saúde. Se você não tem eloquência, Deus vai te dar eloquência. Se fecharam as portas, Deus vai abrir as portas. Se você não conhece o chefe, Deus vai te apresentar o chefe. Mas o propósito dele vai se cumprir nas nossas vidas. E aí quando Davi vai e chega diante daquele Golias, gigante, todo arrogante, aí fala: vem cá, você vem brigar comigo com esse pedaço de pau? Com essas pedrinhas? Ele diz: não, é porque você não tem visão, você é um cego, um desgraçado, um miserável, nu. Você não é um homem visionário. Você não tem propósito e não consegue enxergar o propósito que o meu Deus tem na minha vida. Porque as armas da minha guerra, como nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, 10, diz assim: olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, são poderosas em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Não importa quanto você tenha no bolso, não importa o carro que você ocupe, não importa o lugar que você more, não importa o que você é, o importante é o que Deus tem contigo e o propósito dele para contigo. Não é em vão, não vai por terra. E aí Davi disse: olha, Deus tem um propósito com a sua nação, tem um propósito comigo. Eu fui ungido, há uma unção sobre esta cabeça e ninguém pode tocar nesta unção. Por isso que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ainda que Saul merecia a morte, ele não matou Saul, porque ele respeitava a unção que estava sobre a vida de Saul. Então quando Davi foi pelejar contra Golias, ele já havia recebido a unção do propósito de Deus na sua vida. O Espírito de Deus já havia, gente, isso é profundo, já havia testificado com o Espírito de Davi o que Davi seria em Israel. Davi, ainda que sendo um menininho inexperiente, ainda que sendo um pastorzinho de ovelhas, de uns quantos animaizinhos que aí pastoreava, mas ele já caminhava com uma visão de nobreza, ele já caminhava com uma visão de propósito de Deus no coração dele. Era um menino que falava como gente grande, era um guerreiro que falava como rei, agia como rei. Ele ainda sendo pobre, mas ele agia com nobreza. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito quem somos em Cristo Jesus.
ninguém falar, tu é ungido. Não, eu sei. O Espírito de Deus já testificou no meu espírito quem sou em Cristo. E acabou. Mas você está adulto, está endividado. Não importa, mas eu continuo sendo de Deus. Falhei, errei, é verdade, mas me arrependi. Pedi perdão, abandonei esse erro e continuo sendo de Deus. Porque essa marca impressa não pode ser apagada, não pode ser tirada de nós. Só Deus pode tirar isso de nós, igreja. E quando Davi se coloca diante de Golias, ele traz uma palavra, um rema, um profético de Deus. Hoje mesmo, não vai ser amanhã ou depois, tu não vai para a UTI, não vai ser socorrido, não, hoje mesmo. Vou fazer uma coisinha. Mas é o contigo, seu Brutamonte. A unção te dá ousadia para você enfrentar gigantes. Você não vê o tamanho de gigante, mas vê o tamanho do teu Deus. Você não vê as armas do teu inimigo. Porque, irmãos, Davi, ele só tinha uma funda e 5 pedrinhas. Golias, além de ser grande e brutamonte, ele tinha uma lança que, olha, era um negócio que ele conseguia atravessar 3 ou 4 homens assim, um do lado, um colado no outro, que ele metia assim e saia lá do outro lado. A espada do cabra cortava igual um fio de tecelão, era uma navalha. O escudo dele era tão grande, pesado, de bronze, que Davi não conseguia nem levantar para se defender. Ele trazia um casco, um capacete de bronze também, que você podia dar pedrada, paulada, que não atingia a cabeça. Aí ele levava uma couraça de escamas, toda escamada, também de bronze, que você podia lançar uma flecha, que a flecha não atravessava. A bota, enfim. Então, era uma máquina de guerra. Era um tanque, daqueles com aquelas bombas, aquelas bazuconas de bem. E Davi ali querendo derrubar um tanque de guerra com uma pedradinha. Mas olha, tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. Deus tremendo. Davi creu nas promessas e no propósito que Deus tinha na vida dele. Bendito seja Deus. Por isso você conseguiu suportar todas essas lutas, essas dificuldades, e pode dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Anos se passaram, coisas se passaram, lutas, mas Deus continua prevalecendo sobre a tua vida. E aí Davi profeticamente disse, hoje eu vou arrancar a tua cabeça. Olha aqui. Mas como é que ele ia arrancar a cabeça de Golias? Ia matar Golias? Quem é que tinha a espada na mão? Era Davi ou Golias? Esse bichinho não era profeta? Ele não era ousado? Ele não sabia o que ele estava dizendo? Sabe o que ele estava dizendo? Aí Golias ficou, mas peraí, deixa de ser burro e bobo, parece tonto, que vai arrancar minha cabeça? Você já viu alguém arrancar a cabeça de alguém com uma pedrada, com estilingue? Já viu isso? É que Davi estava dizendo que você não sabe, seu bobo. Bobo e burro é você. É que eu vou tomar a tua espada. Aleluia! Vou tomar tuas armas, vou te derrubar, e com a tua própria arma eu vou arrancar a tua cabeça. Ele era um visionário, irmãos, igreja, isso é tremendo. Ele estava vendo a coisa antes de acontecer, ele antecipou os fatos. Deus amado. Fala assim, Jesus. Fala, Jesus, me ajuda a caminhar e dar um passo além do que eu possa ver. Aleluia. Era isso que ele estava falando para Davi, para Golias.
É com a tua espada que eu vou arrancar a tua cabeça. Deus poderoso. E hoje eu vou dar a tua cabeça em prêmio. Então, queridos, aprenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e guardam o seu propósito. Se há um propósito de Deus na tua vida, saiba e entenda o seguinte, que aquilo que era contrário a você, vai vir a teu favor. Aquele que se levantava contra você, se ele não se dobrar ao propósito de Deus que tem na tua vida, Deus simplesmente vai fazer dele poeirinha. Foi o que Deus propôs para Saulo. Saulo, vem cá, o que você quer? Cumprir o meu propósito na tua vida? Ou você já quer que eu acabe já contigo? Não, Senhor, não acabo. Não, pera aí, pai. Faz a tua vontade na minha vida. Glória a Deus. Isso é viver embaixo de um propósito de amor. Eu quero deixar essa palavra assim, esse rema de Deus para a tua vida, para que você entenda. Se você hoje possa ter uma visão de glória maior em Deus, e se você hoje tem 1 ano de idade ou tem 100 anos de idade, entenda o seguinte: há um propósito de Deus na tua vida. Não diga, Deus não vai fazer mais nada na minha vida porque eu estou velho. Não diga, Deus não vai fazer nada na minha vida porque eu estou jovem demais. Não diga, Deus não vai fazer nada na minha vida porque eu não tenho isso. Não diga, Deus não vai fazer nada na minha vida porque eu não sou aquilo. Não, o propósito de Deus é maior do que o tempo, é maior do que as suas circunstâncias, é maior do que você é maior do que você pensa. O propósito de Deus é o próprio Deus agindo na tua vida. As palmas, glória ao Senhor. Aleluia! O propósito de Deus te leva aonde você nunca pensou em ir, e a fazer, e te possibilita a fazer o que você nunca pensou em fazer e mais. E faz você ser o que você jamais pensou em ser e jamais aliás, o propósito de Deus, ele te possibilita e te mostra coisas que você jamais viu, coisas que não subiu ao coração, nem na mente humana. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aquele que tem o propósito dele. Então, se há um gigante, se há alguém vitorioso aqui nesta noite, este alguém é Jesus Cristo, é a sua igreja, é o seu povo que honra e glorifica e exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.